Gálatas capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14, diz o seguinte: fé ou obediência à lei. É complicado, porque tem pessoas. Eu vi um post recentemente em que o camarada enfatizando essa questão da obediência à lei. Ele não é nem judeu, pelo que eu vi lá, ele não era nem judeu e tal, falando sobre isso, etc e tal. Mas e a graça? E a Bíblia mostra claramente, as escrituras mostram claramente. Eu também vi um vídeo hoje mesmo, o cara dizendo que a Bíblia é uma farsa, é um plágio de histórias de Mitra, desses satanases aí, da antiguidade, das religiões pagãs da antiguidade e tudo mais. O cara querendo provar por A mais B. O que eu acho interessante é que quanto mais eu vejo esses vídeos que falam contra a Bíblia, mais eu acredito na Bíblia. Eu não sei o porquê. Acontece um efeito reverso. O cara se dana a falar mal e diz que a Bíblia é um plágio das religiões pagãs, etc e tal, porque é algo que aconteceu com Jesus, nasceu de uma virgem, já estava predito. Ele se esquece que existe um ser espiritual que esteve no céu, que se chama Satanás, que personifica. Satanás é um personificador das coisas de Deus. E ele pode simplesmente ter se antecipado e promovido religiões parecidas com o cristianismo. Pode. E hoje esses caras sem fé, a fé é o divisor de água desse negócio. Sem fé, uma pessoa sem fé vai acreditar nessa baboseira aí que esses caras postam aí, dizendo que a Bíblia é uma farsa, um plágio. Ó Gálatas insensatos. O apóstolo Paulo, nós temos que notar aqui que o apóstolo Paulo está falando a crentes, viu? A crentes, porque eu fico invocado como tem pessoas crentes que saem por aí, que é correto, lógico que é correto, óbvio que é correto que se pregue o evangelho às meretrizes, às prostitutas, aos perdidos, mas que se tenha uma vida íntegra com Deus, porque a Bíblia quase toda é para o crente, poxa, é para o cristão. Toda a Bíblia praticamente, as partes evangelísticas é que abrange. Tem partes para o cristão, tem partes para o mundo, tem partes para Satanás, para o ímpio, para tudo. A Bíblia tem todos os assuntos. Todos os assuntos. Tudo que aconteceu na Bíblia está no dia a dia da humanidade. Tudo que está contido na Bíblia se encontra no dia a dia da humanidade. E o apóstolo Paulo está falando aos crentes, ó Gálatas insensatos, Gálatas sem senso, crentes. Quem os enfeitiçou? O mundo procura nos encantar, nos enfeitiçar. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Vamos dar um desconto para o século XXI que não viu Jesus Cristo ser crucificado, tá? Os Gálatas, 50 anos depois de Cristo, era uma igreja nova, estava começando, viram Jesus Cristo ser crucificado, estava fresquinho ali o Evangelho. Gostaria de saber apenas de uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, a lei, os dignatários da lei? Foram os que levaram Jesus à cruz. Os fariseus, saduceus, sumos sacerdotes da época, os bispões da época. Ou pela fé naquilo que ouviram. A fé vem pelo ouvir
o ouvir a palavra de Deus. Será que vocês são tão insensatos, falta de entendimentos, que tendo começado pelo Espírito, tem gente que começa pelo Espírito Santo, Deus livrou da morte, Deus livrou do câncer, Deus livrou de problemas, Deus livrou da macumba, da feitiçaria e tudo mais. O camarada estava perdido, a mulher tinha deixado, o marido tinha deixado, o filho estava morrendo, não sei o quê. E lá daqui a 3, 4, 5 anos começa a enveredar por um evangelho diferente daquele. Por isso que a Bíblia manda voltar ao primeiro amor. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? PhD, DDD, a maior denominação, o mais eloquente, a igreja mais antiga? É isso que está valendo hoje, a mais rica? É isso que está valendo? O Evangelho é isso? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas que vocês sofreram no começo da fé para continuar firme nesse Evangelho? A política hoje é mais importante do que a fé? A oração ficou em segundo plano? Hoje o que vale são estratagemas, astúcias, esquemas religiosos? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra, a Bíblia? O apóstolo Paulo pergunta. Isso é para o século 21. Eu estou falando aqui para o século 21, eu estou relendo a Bíblia, relembrando a Bíblia para o século 21. Considerem o exemplo de Abraão. Abraão foi o primeiro crente, não tinha lei. Abraão viveu pela graça, Abraão viveu pela fé. As boas novas chegaram primeiro a Abraão. Considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, nós que vivemos pela fé, estes é que são filhos de Abraão, do pai Abraão. Não é o teu dinheiro, não é a tua posição social, não é a tua posição política, o teu status, a tua formação acadêmica. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, lá no ano 50, quando Paulo estava anunciou primeiro as boas novas é o Evangelho, a Abraão. A lei não existia ainda, era graça. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Isso vale para nós. Nosso vizinho será abençoado. Se o teu vizinho está perto, o teu filho, o nosso amigo de trabalho, o nosso patrão, tudo será abençoado por nosso comportamento com Deus. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. A lei é para os judeus. Não que nós vamos viver de todo jeito. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Entenderam? A lei não é baseada na fé. A lei ela veio por causa da desobediência. A fé
promove a obediência. Há uma diferença. A lei veio para punir, a fé absolve. A lei mata, a fé produz vida, e vida com abundância. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. É tão simples a Bíblia. O problema é que as pessoas não a leem. Cristo nos redimiu da maldição da lei. A lei amaldiçoa e mata quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, do nosso pai Abraão, lá atrás, ou no começo, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. A bênção de Abraão, a bênção que Deus prometeu a Abraão, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A bênção do nosso pai Abraão, que atravessou todo o período da humanidade, ficou lá retida no período em que a lei foi imposta por causa da desobediência de Israel. E aí, depois da crucificação, o evangelho passou dos gentios, dos judeus, para nós os perdidos. A humanidade toda estava perdida. O negócio de Deus era com Israel e ainda é. Mas com a morte de Cristo, com o sacrifício no Calvário, o evangelho passou para nós. E está voltando, após a pregação das duas testemunhas, o evangelho voltará para os judeus. E eles darão conta do que fizeram. Crucificaram o seu irmão, o seu José. Que Deus seja louvado. Shalom, Adonai.